Eu nasci na área rural, num engenho chamado Canavieira. O meu pai, o que eu me lembro dele é que ele era um excelente pai. Só que ele adoeceu, morreu, e na época, trabalhador rural não tinha direito a nada. Não tinha direito a nada. Então, mamãe ficou doente, né, tuberculosa, ao ponto de vomitar sangue. Então, a gente migrou aqui para Recife, a gente foi morar num local chamado Ilha de João de Barros. E era um local assim, a parede do canal era quase 3 metros de altura, e embaixo era onde ficava as palafitas, os casebres de madeira cobertos de palha de coco. A economia não são leis. Você tem leis da física. Você não tem leis em economia. São regras do jogo que a humanidade escolhe. Isso é muito importante, porque a gente pode definir os rumos. Tem que assegurar a renda básica. Você assegurando essa renda básica, você dinamiza o consumo. E, gradualmente, você, com o consumo das pessoas e a atividade empresarial e a volta do emprego, você gera o chamado círculo virtuoso, porque tanto o consumo das famílias gera receita para o Estado, imposto sobre o consumo, como a atividade empresarial gera mais recursos para o Estado, imposto sobre os processos produtivos. E o dinheiro volta. Nós tivemos duas grandes reformas, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social no Brasil. Isto, nós temos um processo de desaposentadoria e perda de benefícios como auxílio-doença e agora, mais em 2020 especificamente, as pessoas perdendo o benefício de prestação continuada em plena pandemia. A pandemia aprofundou uma crise que já viviam as comunidades. Viviam uma crise do grande desemprego, né, fruto de uma reforma trabalhista que fragilizou ainda mais as relações de trabalho, do fruto da emenda constitucional 95, que acabou com toda a rede de assistência social que existia, que sufocou o financiamento adequado do SUS. É o trabalhador e a trabalhadora que perdeu a esperança de buscar emprego e que começaram a trabalhar por conta própria, desde a fabricação de artesanato, vendendo coisas na rua, mesmo no momento de pandemia, como a gente viu. No Brasil, você tinha a perspectiva de que ninguém poderia ganhar mesmo com um salário mínimo. Começava por aí. E aí você abriu a possibilidade para contratar alguém para trabalhar fim de semana só. E aí a pessoa fica disposta. E nesse caso, que é um serviço que tem muitos plantões, sabe, o serviço de saúde tem muitos plantões, porque é ininterrupto. Não é um serviço ininterrupto. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E daí foi onde foi utilizado pesadamente esse tipo de serviço. Esse tipo de contratação, e óbvio que traz prejuízo à prestação de serviço. Até porque você coloca os trabalhadores numa situação muito difícil. Você imagina numa condição que você não pode errar. Porque num caso desse como o Covid, você não pode errar. Errar significa se contaminar e morrer ou matar os outros. Aumentou as desigualdades sociais, aumentou também a violência, aumentaram as violências contra a população em situação de rua e aumentou esse número de pessoas em situação de rua, onde traz ainda mais dificuldades e a necessidade de cuidados junto a essa população em situação de rua. O que aconteceu com a classe trabalhadora no ano de 2020 é que esse modelo de produção que vem com o ultraliberalismo, simplesmente aquilo que estava subsumido fica escancarado, que é a possibilidade de extermínio de uma parcela, não só mais a perda de valor do trabalho, mas a perda do valor da vida, da existência propriamente dita. Nós sabemos quem mais morreu nessa pandemia, né? Nós sabemos que foram os pobres que morreram nessa pandemia, né? Mais do que os ricos, por terem um acesso menor à saúde, ao tratamento do que os ricos. Nós sabemos que os negros são as pessoas com mais índice de desemprego no Brasil. Nós sabemos que as mulheres negras,
foram as primeiras a deixar de terem os seus trabalhos, né? Há um ciclo de violência que se perpetua e que interfere, né, de forma muito violenta na vida das mulheres negras. Elas têm que lutar com essas condições. Essa questão que você coloca é um fator determinante da violência doméstica, do assédio, a exposição aos estupros, né? As violências como um todo impactam muito fortemente a vida das mulheres. Era só para brincar com a menina de 5 anos. E quando eu cheguei lá, não era só para brincar com a menina de 5 anos. Era para varrer o jardim, para aguar o jardim, para passar a cera na casa todinha, para poder a arrumadeira passar a enceradeira. Eu tinha 9 anos. Eu morava numa área que não tinha energia. E eu não sabia como acender uma lâmpada, e eu nem sabia pronunciar a lâmpada, era lâmpada. E aí, quando ela me mandou acender a lâmpada, eu perguntei a ela pelo fósforo, porque para mim tudo que tinha que acender tinha que ter o fósforo. Não sabia nem pronunciar a palavra fósforo. E ela me chamou de burra, de imbecil, e ficou acendendo e apagando a lâmpada, dizendo, olha aqui, olha, onde é que acende? Deixa de ser burra, sua imbecil. E eu fiquei olhando para ela, assim, os olhos cheios de lágrimas, chorando. E aí, no dia seguinte, era o dia de minha mãe buscar a cesta básica, que era o meu pagamento, né? Uma cestinha básica, tipo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 pacote de macarrão, 2 pacotes de fubá, 1 pacote de café, 1 pedaço de sabão. Ela dava isso à minha mãe a cada 15 dias. Era o meu pagamento. No país desigual como o nosso, você cobra mais impostos dos pobres do que dos ricos, né? E os ricos dizem somos contra os impostos que eles não pagam. Economia não é complicado. Você pensa onde o dinheiro se multiplica. Sabe quantos empregos privados formais, desse coisa que todo mundo acha que vai ter, um emprego formal, com carteira assinada, aposentadoria? 33 milhões. No país de 212 milhões de habitantes e 150 milhões de adultos. Isso aqui simplesmente não funciona. Aí dizem, não, os pobres são pobres porque, enfim, são inempregáveis, não têm educação, não tem isso, não tem aquilo. Você sabe o que é? Não é falta de vontade de ganhar dinheiro e de trabalhar. É falta de oportunidade. E a oportunidade é a organização social. Isso aqui é minha sala. Aí minha televisãozinha na parede. Esse quadro aqui foi uma amiga que pintou, plantinhas penduradas, eu adoro planta. Aqui o meu cantinho, um prêmio que eu recebi em 2013, em reconhecimento aos trabalhos prestados na cidade e estado, recebe esta homenagem, Luísa B. Pereira, uma mulher que luta incansavelmente pelo desenvolvimento e crescimento de Pernambuco. Junho de 2013. Olha o meu painel. Dependência de empregada, espaço de exclusão, moradia digna para as trabalhadoras domésticas. E aqui foi uma foto que um rapaz que fez, tirou em preto e branco. Eu tinha 57 anos na época. Meu painel, como eu chamo.